mantém essa cola, mantém essa perseguição, Henrique, mas foi justamente nessa área onde surgiram aquelas primeiras informações de que Lázaro Barbosa teria invadido uma casa durante a madrugada. Ele teria entrado nesse imóvel, segundo o próprio dono da casa, conseguiu através de uma janela, forçar a janela, conseguiu adentrar nessa casa, nessa estrutura, e lá dentro ele teria tomado leite, teria comido algumas salsichas e logo linguiças, na realidade, e logo depois ele teria deixado a região. A polícia, em meio a tudo isso, chegou a encontrar algumas não diria exatamente provas, Henrique, nem rastros, porque é algo que precisa ser muito bem analisado pelas forças periciais. Por exemplo, em uma das cercas existia um colar preso a uma cerca. Isso seria uma evidência, um rastro deixado por ele, ou apenas uma coincidência em meio a todo esse trabalho? Pareciam contas de um terço presas a uma cerca aqui da região. E por conta disso, o cerco policial foi fechado aqui e demonstrava naquele momento que o Lázaro estava deixando mais um rastro. As pessoas já estariam conseguindo localizar os rastros dele e isso aumentava a possibilidade de ele estar dentro dessa grande área verde que você vê aí na imagem. Uma área que tem muitas casas, tem uma grande densidade populacional, mesmo em meio à área rural, em meio à região não urbana. Então, a polícia concentrou muito as forças aqui. Esse é um dos pontos estratégicos aí que foram instalados pelas forças de segurança que trabalham no gabinete de crise para conseguir monitorar a área. E desde que nós chegamos aqui, Henrique, desde que a Maíra chegou logo no início da manhã e acompanhou toda a movimentação policial, a gente já não consegue mais presenciar a presença de moradores, a gente já não consegue mais ver moradores circulando nas varandas. Vimos ali um ou outro morador que entrou em casa, mas rapidamente deixou o imóvel, mas o que a gente vê, com certeza, o tempo inteiro, são viaturas da Polícia Militar circulando aqui pela região. Enquanto algumas ficam ali naquele ponto de comando improvisado, outras conseguem circular justamente, Henrique, para tentar laçar ou desenlaçar aquela possibilidade de o Lázaro estar acompanhando a movimentação policial escondido em cima de uma árvore, escondido dentro de uma pedra, dentro de uma grota, ou até mesmo escondido no telhado de algumas casas. Então, por conta disso, a polícia continua circulando pela região o tempo inteiro, Passa um carro por aqui, os policiais param esse carro, pedem que o motorista desça, abra todas as portas, o porta-malas, justamente para analisar se também não existe a possibilidade de o Lázaro estar aí pressionando moradores e obrigá-los a transportar este que é o homem mais procurado, talvez nos últimos tempos, dentro do Brasil, pelas polícias, pelas forças de segurança brasileiras. Poderia estar escondido em um porta-malas, fazendo alguém refém. Então, todas as possibilidades continuam sendo analisadas pelas forças de segurança. Você vê mais uma viatura da Polícia Militar passando bem pertinho ao local onde nós estamos montados com a nossa equipe de link. Então, Henrique, é um trabalho incessante, um trabalho que chama a atenção, um trabalho que é minimalista, são muitos detalhes que precisam ser acompanhados, justamente porque o Lázaro é um bandido diferenciado, um homem que, mesmo não tendo uma grande escolaridade, teve durante ao longo de sua vida criminal passagens dentro de instituições que providenciaram cursos que deveriam servir para a ressocialização dele, mas que na realidade podem ter nutrido ainda mais dentro deste homem que já assassinou diversas pessoas, que já cometeu diversos estupros e roubos, a ânsia por novos crimes. Oi, Henrique. Deixa eu trazer dois detalhes com você, trocar dois detalhes de informação com você aqui, que me parece pertinente para esse momento. O primeiro detalhe é sobre o possível ferimento que o Lázaro pudesse estar. Isso foi confirmado pelo comando, né? Ele está bem, ele não está ferido, não é isso? Não, Henrique, isso nunca foi confirmado, mesmo com a presença daquele torniquete, daquele pedaço de pano vermelho, que os cães farejadores encontraram em meio à mata, talvez na quinta-feira ainda, que existia a possibilidade de que fosse do Lázaro machucado. Isso não chegou a ser confirmado, foi para a perícia precisa de um tempo para conseguir fazer a prova e a contraprova e depois atestar se é não o sangue do Lázaro, já que existe um banco de dados com relação ao DNA dele, que já passou por unidades penitenciárias do Distrito Federal e do Estado de Goiás, mas a informação de que ele estaria ferido, circulando pela região, isso nunca saiu do mundo das ideias, das teorias. Outro detalhe que eu quero tratar com você, Dionísio, é sobre o armamento dele. Né? Ele, quando passou naquela fazenda lá atrás, no início dessa perseguição, ele acabou roubando munição e arma. Colocou dentro daquela mochila dele, que ele foi visto
uma das imagens, não é, daquela pequena indústria com a mochila, e tudo indica esse armamento estava guardado ali dentro daquela mochilinha dele. O comando nos disse essa semana, e você acompanhou, que ele foi visto com aproximação aos militares 3 ou 4 vezes, sendo que uma delas a gente tem certeza absoluta de troca de tiros. Isso a gente pode induzir aí, imaginar, e o armamento dele, a munição dele também está acabando, né, Dionísio? É o que se espera, mas vale lembrar que ele estaria com 2 armas diferentes, segundo o próprio secretário, que era a estimativa mínima feita até então. E por que existia essa estimativa? Porque eu não sei se você lembra, logo no início da semana, na segunda-feira, se eu não me engano, ou ainda do domingo para segunda-feira, existia a informação de que ele invadiu um local e terminou trocando tiros com pessoas que estavam dentro dessa chácara. 3 pessoas saíram baleadas, 2 ficaram em estado grave. Foi nesse momento que ele teria conseguido as armas que ele estaria carregando com ele dentro da mochila, e teria conseguido munição também. Inclusive foi nesse mesmo período que ele, naquele carro vermelho em fuga, terminou esquecendo munição, pentes de munição de trás. Então a polícia acredita que ele estaria com essas armas, e que durante todos os outros dias que ele circulou aqui pela região, ele não teria deixado nenhum vestígio de que outras armas poderiam ter sido encontradas. Então a polícia acredita, e talvez faça parte aí do cerco policial, que todas as vezes que a polícia se aproxima, existe uma troca de tiros, possa existir a possibilidade também de que ele esteja descarregando munição, perdendo força de ataque e, com isso, perdendo a possibilidade de evitar os policiais que já conseguem se aproximar cada vez mais. Com relação à aproximação, existe até mesmo uma fala de ontem do secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda, dizendo que ele mesmo viu alguém que pode ser o Lázaro a uma distância de cerca de 1 quilômetro. Houve visualização, houve visão real no local onde as forças policiais, as forças da Força Tarefa, o pessoal da Força Tarefa estaria trabalhando naquele momento. Então, Henrique, é uma questão de cercar o Lázaro, fazer com que ele perca todas as possibilidades de reabastecer, de se realimentar, de conseguir roupas e assim ir vencendo ele pelo cansaço. O que não se pode permitir é que ele consiga ir a longas distâncias, que é o que a polícia vem tentando manter. A informação de Águas Lindas ainda não foi confirmada. Isso quer dizer o quê? Que ele ainda pode estar dentro desse cinturão, onde existe aí todo o trabalho, o esforço de cerca de 10 quilômetros de cobertura diária, de monitoramento, feitos pelo gabinete de crise que foi montado desde o final de semana para tentar localizar esse homem de 32 anos que no Distrito Federal, na última semana, matou 4 pessoas, onde na